Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Alex Souza, com mais um vídeo para o canal. Desde já eu quero agradecer os irmãos que aqui se fazem presente, que acreditam no nosso trabalho e que temos alguma coisa para passar concernentes às Escrituras Sagradas. Aos irmãos que ainda não se inscreveram, por gentileza, nos ajude no canal. Dê o seu like, se inscreva aí, comente, que nós iremos, na medida do possível, estarmos aí respondendo aos queridos irmãos, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as profecias messiânicas, ou seja, as principais profecias acerca de Cristo que tiveram seu cumprimento nos tempos do Novo Testamento, tá bom? Nós vamos falar aqui de 55 profecias concernente à vinda do Messias, tá bom? Vamos para a primeira profecia, filiação divinal, Salmos capítulo 2, versículo 7, Atos capítulo 13, versículo 33 e Hebreus capítulo 1, versículo 5. Concepção no ventre de uma virgem, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 23, nascimento natural, Gênesis capítulo 3, versículo 15 e Gálatas capítulo 4, versículo 4, descendência de Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 18, Mateus capítulo 1, versículo 1, procedência da tribo de Judá, Gênesis capítulo 49, versículo 10 e Hebreus capítulo 7, versículo 14, descendência de Davi segundo a carne, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Mateus capítulo 1, versículo 1, nascimento em Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, versículo 4 ao 6, nome Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 39, nome Emanuel, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 13, nome de cidadão, ou seja, nome da sua cidadania, ou seja, o Nazareno, Mateus capítulo 2, versículo 23, João capítulo 19, versículo 19 ao 20 e Lucas capítulo 24, versículo de número 19, visita de embaixadores reais, Salmos capítulo 72, versículo 10, Isaías capítulo 60, versículo 6, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, peregrinação no Egito, Oséias capítulo 11, versículo 1 e Mateus capítulo 2, versículo 15, fuga sucedida pela morte de inocentes, Jeremias capítulo 31, versículo 15, Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18, o precursor, Isaías capítulo 40, versículo 3, Mateus capítulo 3, versículo de número 3, residência nos confins de Zebulon e Naftali, Isaías capítulo 9, versículo 1, parte A, Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 15, o versículo 15 é a parte A. Grande profeta, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Atos capítulo 7, versículo de número 37, misericordioso, Oséias capítulo 6, versículo 6, Mateus capítulo 9, versículo 13, sacerdote eterno, Salmos de número 110, versículo 4 e Hebreus capítulo 5, versículo 10. Rei ungido, Salmo de número 2, verso de número 6. João capítulo 18, versículo de número 35. Menor que os anjos, Salmo de número 8, versículo 5, Hebreus capítulo 2, versículo 9, louvor profético, Salmo de número 22, versículo 22, Hebreus capítulo 2, versículo 12 e Mateus capítulo 26, versículo de número 30. Primeiras palavras proféticas, Salmos de número 40, versículo 7 e 8, Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7, unção para pregar, Isaías capítulo 61, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo de número 18
e 21. Cheio do Espírito Santo, Salmo de número 45, verso de número 7, Hebreus capítulo 1, versículo de número 9. Ensino por meio de parábolas, Salmo de número 78, verso 2, quer dizer, Mateus capítulo 13, versículo de número 35. Voz suave, Cantares capítulo 5, versículo 16, Isaías 42, versículo 2, Mateus capítulo 12, versículo de número 19, reputado como desconhecido, Salmo de número 69, versículo 8, João capítulo 7, versículo 5, ensino rejeitado por Israel, Isaías capítulo 6, versículo 9 e o versículo de número 10, né? Mateus capítulo de número 13, versículo 14 e 15, entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias capítulo 9, versículo 9, Mateus capítulo 21, versículo 4 e 5, aborrecido sem causa, ou seja, aborrecimento sem causa. Salmo de número 35, verso de número 19. E também João capítulo 5, versículo de número 25. Alvo de conspiração, Salmo de número 2, verso de número 1 e o verso de número 2, na parte A. Purificação do templo, Salmo 69, versículo 9, João capítulo 2, versículo 17, sacrifício expiatório levado sobre si as nossas enfermidades, Isaías capítulo 53, versículo 4, Mateus capítulo 8, versículo 17, traição por um amigo, Salmo de número 41, verso 9, na traição vendido por 30 moedas, Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13, perdição do traidor, Salmo de número 109, verso 7 e 8, Atos capítulo 1, versículo 20, prisão no Getsêmani, tá? Zacarias capítulo 13, versículo 7 e Mateus capítulo 26, versículo 31, agressões físicas, Miqueias capítulo 5, versículo 1, e Mateus capítulo de número 27, versículo de número 30, cuspido, Isaías 50, versículo 6, pés e mãos transpassados, Salmo de número 22, versículo 16, vestidos repartidos, Salmo de número 22, versículo 18, contado com os malfeitores, Isaías capítulo 53, versículo 12, parte A, zombado na cruz, Salmo de número 22, versículo 7 e 8, e Marcos capítulo 15, versículo 19, sedento na cruz, Salmos capítulo 69, versículo 2 e Marcos capítulo 15, versículo 23. Oração na cruz pelos inimigos, Isaías capítulo 53, versículo de número 12, parte A, lado perfurado, Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Ossos intactos sem ser quebrados, né? Salmo capítulo 22, versículo 17, corpo reclamado por homens ricos, Isaías capítulo 53, versículo 9, tá? Alma não ficaria no Hades, Salmo 16, verso de número 10, corpo não seria destruído, Salmo de número 16, versículo de número 10, parte B, ressurreição, Jó capítulo de número 19, versículo 25, Isaías 55, 3, Lucas 24, 46 e Atos capítulo de número 13, versículo 34, a ascensão do céu, Salmo de número 68, versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 8, recebido no céu pelo Pai, Salmo de número 24, verso 7, Atos capítulo 1, versículo de número 11, assento no trono junto ao Pai, Salmo de número 110, versículo de número 1, Hebreus capítulo 1, versículo 13, coroado, Salmo de número 8, versículo de número 5, Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Evidentemente, existem muitas outras profecias na Bíblia que não falam de Cristo em todos os seus aspectos. É impossível narrar todos os seus cumprimentos aqui, porque João, capítulo de número 21, versículo 5, diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e sem cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Amados, falamos aqui de 55
profecias cumpridas no Novo Testamento acerca de Jesus, tá bom? E desde já eu agradeço a todos os irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.